Cara do céu, ó, ele pega até 100 aqui agora. E aí eu já sei que tem energias realmente não querendo a live de hoje. Tem alguém aqui que será muito ajudado pela live de hoje e por isso que tá essa tranqueira aí. De vez em quando dá essas tranqueiras. E eu tava observando uma coisa que a gente teve. Vamos lá, então, vamos lá. Ok, nossa. Até que enfim a senha do Zoom. Muito bem. Tá observando que as lives pararam, né? Antes quando eu entrava no ar, tinham 850 mil lives ao mesmo tempo. E agora não. Agora parou, ninguém mais tá fazendo live. Só os mesmos continuam fazendo live. Os mesmos de antes, né? E aí eu digo, olha que interessante. A vida é feita de persistência e é nesse exercício. Para vocês terem uma ideia, eu acho que eu sou recordista brasileiro de live. Porque 408 lives não é para todos. Vou desligar essa luz aqui. Porque ela não está me favorecendo. Bom, acho que estamos prontos aqui. Aproveita para mandar corações, né? Corações, você sabe que eu sou carente. Aproveita para mandar essa live para mais pessoas, tá? Manda essa live para as pessoas, compartilhe com elas, tá? Ó, tem um aviãozinho aqui embaixo, manda para 10 pessoas. Assim que você mandar para 10 pessoas, deixa eu ver aqui onde é que nós estamos. Ok, é isso aí. Agora eu vou dar compartilhar. Onde é que tá? Essa zinhanhoca do Eduardo Reis aqui que me deixa maluca aqui. Vamos ver se funciona bem. E aí, por que não aparece aqui? Aí, pronto. Foi, vamos ver. Vamos ver se agora vai. Ok. Vamos ver se vai, vamos ver se vai, vamos ver se vai. Um delay, né, entre o Instagram e o Very Good. Agora tem propaganda, né? Tá bom, pelo anúncio. Entramos. Deixa eu botar aqui. Extraordinário dia. Muito bem. Com luz. Muito bem. Estamos prontos aqui. Eu vou botar aqui só pelas dúvidas. Me ouvem bem? Que vendo eu sei que eles estão. Tá? Legal. Muito bem. Vamos baixar esse som aqui. Que interessante isso aqui. Como é que eu deixo bem baixinho? Aí. Muito bem, senhoras e senhores. Eu tô ansioso para ver ela. Talvez seja a minha ansiedade que tá fazendo isso, não sei. Mas eu sei que até o convite dela que estava no tablet aqui, o tablet ficou sem bateria. Foi graças a eles que eu vi que nós estávamos sem bateria. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver onde é que ela está. Vamos chamar ela imediatamente. Me deu uma tosse, mas ainda bem que eu estou vacinado, né? Olha aí! Sim! Sim! Eu ia fazer o meu lado, né, para fazer que nem você, mas não consegui porque a Lucy foi lá, não sei quanto tempo vai ficar. Mas enfim, bom dia. Bom dia, ótimo dia para você, para todos. Nada acontece por acaso e, como você diz, nós somos persistentes, né? E tudo tem uma razão de ser. E a gente é brasileiro, não desiste nunca, né? Então era para a gente estar aqui hoje. Eu às vezes, sabe, eu não sei se é defeito ou virtude, porque
há uma linha entre persistência e cabeçudo, né? Aqui em alemão, aqui na colônia alemã, a gente chama de Mollerkopf, cabeça dura, né? Bom, deixa eu apresentar ela. Ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é um exemplo de mulher. Ela é arquiteta formada. Ela fez a faculdade de arquitetura porque o sonho dela era justamente ajudar as pessoas através da sua arte, através de se morar, de se viver para as pessoas. E ela fez isso durante muitos anos. Ela fez isso com maestria, a ponto que as pessoas disputavam o trabalho dela na capital do Brasil. E, de repente, ela vem e comenta com as pessoas, e principalmente com a sua família, eu vou parar. Como assim tu vai parar? Tá louca? Enlouqueceu? O que houve? Não, vou parar, tô com um outro projeto, uma outra ideia. É um chamado, né? E as pessoas até acharam que isso não era verdade, de repente ela chega e começa a ajudar as pessoas através de técnicas de coaching, enfim, N técnicas, mas o mais importante, ela transforma a vida das pessoas. A história dela é de coragem. Muitos aqui estão vivendo essa pandemia e não estão mudando porque falta coragem. Então, essa pessoa que vem hoje aqui, que é mãe, é esposa e é uma mulher inspiradora, ela vai nos contar a sua história e talvez vai contar outras histórias. E ela é nada menos, nada mais e nada menos do que a nossa amiga Cíntia. Cíntia, seja muito bem-vinda, Cíntia. Te agradeço, meu querido. Primeiro, eu quero te dizer que você sabe que eu te amo, né? Que Da você mesma mora no meu coração, que você é uma pessoa muito especial. E vai ser lindo a gente estar aqui junto para poder justamente falar sobre isso. Porque se fosse fácil, todo mundo faria, né? Essa frase, ela fica muito marcada para mim, porque a gente precisa não só ter coragem, mas a gente precisa agir. E às vezes a gente não sabe como, né? Então a gente não sabe como que a gente vai fazer isso. Realmente eu trabalhei com arquitetura durante 17 anos da minha vida e, né, foi uma vida linda. E eu falo que eu honro muito essa história. Eu deixei um legado lindo aqui, construí muitas casas, fiz muita gente realmente assim, realizar sonhos. Mas eu sempre, desde pequena, eu sentia no meu coração que tinha alguma coisa que era para eu fazer a mais. E eu acredito que quando a gente sente isso, a gente não fica muito em paz, né, Dani? Parece que está sempre buscando. E aí, às vezes, a gente passa uma vida inteira buscando, sem entender direito o que é isso. E é muito interessante essa história, porque eu fiz isso nos meus 40 anos. Então, para mim, 40 anos foi assim, uma época linda, muito marcante, porque quando eu decidi, eu levei 3 anos. Pensando, não é assim, vou largar a arquitetura para fazer tal coisa. Então, eu acredito que hoje o trabalho que eu faço, eu encurto esse tempo das pessoas para que elas possam entender e enxergar com mais facilidade. Então, nesses 3 anos, quando eu fiz 40 anos, eu me planejei e eu decidi realmente fechar esse ciclo. E é interessante porque a minha mãe está até aí também, as irmãs, e eu acho que para elas foi o mais desafiador, eu acho que elas pensaram assim, ela vai parar de trabalhar como arquiteta, mas vai fazer para a gente. Mas eu realmente estava fechando um ciclo para dar espaço para o novo. Às vezes a gente não deixa o novo entrar, a gente fica ali, sabe, assim, muito tempo. E não é que eu não gostasse ou que não tivesse dado certo. Quando eu finalizei, né, meu ciclo como arquiteta, pra você ter uma ideia, meu escritório ele ganhou um prêmio que foram os 15 arquitetos do Brasil que mais indicaram Deca naquele ano, que é uma marca, foram para Patagônia, ganhou uma viagem. Assim, Deus falando, olha, é isso, acredita, vai, né? Então, assim, eu fui muito também pela minha fé. Eu sabia que tinha alguma coisa me esperando, Dani. E é interessante porque eu passei um ano, assim, fazendo cursos, fazendo um monte de coisa, assim, sem saber. E, às vezes, a cobrança do meio externo é muito grande, porque as pessoas nem sabem. Né? Buscando para ver o que era. Sabia, sentia que tinha algo. E, assim, muitos dons, a gente sabe fazer muita coisa. Então, às vezes a gente fala, mas para que lado? Para onde eu vou? E mesmo na arquitetura, eu já fazia isso.
Só que eu não sabia que tinha uma metodologia, que tinha nome, que tinha ferramenta, que tinha formas de fazer. Eu já fazia isso, não era um trabalho. Quando a gente é arquiteta, a gente não faz só uma casa, a gente entra dentro da vida da pessoa. Pelo menos eu fazia isso, não com o que eu imaginava que seria o bom para ela. E aí eu passei um ano, né, fazendo esses cursos, eu buscando me encontrar mesmo. E as pessoas falavam assim: você largou arquitetura? Não acredito, tá fazendo o quê? Ai, Dani, essa pergunta tá fazendo o quê? Aí eu falava, então, gente, eu, né, tô me encontrando, tô me encontrando. Mas aí eu achei uma frase que me salvou durante um ano, né? Eu falei assim, tô no meu ano sabático. Era chique, né, falar ano Ah, sabático. que chique, né? É. Então, uma forma de até me resguardar para que eu pudesse olhar ao redor. Porque às vezes a gente fica muito assim, né? E não vê as outras coisas que estão chegando para a gente. E aí, até uma pessoa, né, que eu fiz um projeto para ela, ela falou assim, enquanto eu estava como arquiteta, ela falou, Cíntia, eu virei coach. Aí eu falei, que coisa boa, agora você vai poder me explicar o que é isso, porque eu não faço ideia do que seja, né? E aí ela não soube me explicar, Dani. Naquela hora eu entendi porque que às vezes a profissão fica um pouco deturpada, É porque porque as pessoas não sabem como explicar. não sabem como explicar, as pessoas acham que a pessoa não deu certo em alguma coisa, virou coach. E na verdade não é isso, é como em qualquer área, em qualquer profissão. Tem profissionais bons, tem profissionais que não são tão bons. E aí depois desse ano eu entendi o que era o coaching. E toda vez que eu escuto isso, uma questão, sabe? Assim, entra muito no que você veio fazer no mundo. Eu descobri meu propósito de vida, sabe, Dani? Eu entendi o que eu vim fazer aqui. E aí, nesse momento, por exemplo, eu fui muito feliz trabalhando como arquiteta e sou muito grata. E eu tenho uma bagagem disso que eu trago comigo, porque a gente não precisa esquecer o que a gente fez. Eu acredito que a gente pode agregar, né, na nossa nova vida, no que a gente for fazer de diferente, não importa, mas você consegue agregar valor, né, ao que você faz. Então, hoje, diante de tantos clientes que eu atendi, amigos que eu fiz, pessoas, casamentos que eu salvei, né, me ajudei, a pessoa chegar para mim e falar assim, vou me separar. E eu ligar para a loja que eu ia e falar, olha, eu vou à tarde, tá? E aí eu ficar e passar a manhã com aquela pessoa ali e mostrando para ela que não era aquilo, que o marido estava sentindo falta dela, como que era, é você enxergar com olhos de amor. Eu costumo dizer isso. Eu faço muito isso no meu experiência, né, do outro. Então, diante disso tudo, eu comecei a atender e quando eu me formei, foi muito interessante porque o meu mentor falou assim, você já pode começar a atender, Cíntia. Aí eu falei, gente, Tu olha esperou só. autorização do mentor para fazer isso? Não, terminou a formação e eu fui conversar com ele, Aham. né? Conversando e tal, já era o fechamento da minha formação. E ele virou para mim e falou assim, porque algumas pessoas falam assim, ah, faz não sei quantos pro bônus, faz isso, faz aquilo. E ele virou para mim e falou assim, você já pode começar a atender. E aí, na verdade, o que acontece, Dani? Você, né, mestre aí, mago das vendas, eu falo que eu sei vender, mas eu só consigo vender o que eu acredito. Eu só consigo vender o que eu sei que funciona. Aí eu coloco verdade, eu coloco o que a pessoa fez por mim, porque eu aplico em mim. Eu faço isso em mim. Aqui em casa o santo faz milagre, sabe, Dani? Então, assim, eu paro, às vezes eu analiso e falo, o que é que eu preciso agora? E aí eu tenho clareza do que eu vou fazer. Mas eu pensei, será que eu consigo fazer com que o outro alcance isso? E aí eu saí dali decidida com um plano que eu ia pegar 5 pro bônus. Coloquei o nome desses pro bônus e aí eu precisava fazer uma estratégia para que essas pessoas também quisessem, né? Tem até alguns pro bônus aqui que eu já vi que entraram aqui, que estão com a gente, muito queridos. E aí eles aceitaram, na verdade, 4 aceitaram. E um veio de quebra de uma pessoa me indicando. E cada um tinha uma questão, Dani. Um era financeiro, o outro era relacionamento, outro era profissional. Cada um deles tinha uma questão. Uma coisa E eu, simples, só, Cíntia. As pessoas às vezes não entendem o que é pro bono.
Ah, Então, tá. pro bono é um trabalho voluntário, não é isso? Isso, é um trabalho voluntário. Você não cobra por aquilo. Porque eu me senti mais confortável para poder aplicar tudo que eu sabia e saber quais seriam os resultados daquelas pessoas. Então, no final do processo, os 5 alcançaram. E o mais interessante é que a minha primeira coach, ela era uma amiga que eu tinha conhecido num dos cursos, ela era daí, de Curitiba, inclusive. 2 outras coaches me olhavam atendendo para que pudessem dar opinião, falar como é que estava sendo o processo e tal. Imagina a responsabilidade, né? Eu falei, é uma coisa bem simples, bem, né? E aí eu sei que no primeiro atendimento que eu fiz, Dani, eu falei, saí, quando terminou, quando fechou a câmera, eu falei, tava super incomodada. Aí as pessoas estavam comigo, né? Inclusive, falaram, mas foi muito bom. Eu falei, tá faltando alguma coisa. Eu não sei o que é, mas tá faltando alguma coisa. E eu fui buscar os meninos na escola nesse dia. E eu falo que eu fui conversando assim com Deus, que eu falo que todo mundo tem esse ponto no ouvido. O Renato até É, brinca, né? boa, Fala, boa. eu falo que eu tenho um ponto, e ele fala, eu falo que o meu tá ligado bem no talo, bem no alto, assim, porque às vezes a gente pede tanto para Deus, não para escutar. Então eu sempre falo isso, que a gente pare para escutar. Pergunta, mas se silencie para poder ouvir. E naquele dia eu pedi, eu falei, meu Deus, me dá um sinal, mas assim, um sinal sem enigma. Entender o que está faltando, o que aconteceu. E no dia que eu cheguei na escola, nessa hora quando eu cheguei na escola, eu encontrei uma amiga que 6 meses antes desse dia, ela tinha falado que ela estava linda, Dani, ela tinha emagrecido 48 quilos, um macacão Uau. preto, mas assim, uma pessoa, né? Óculos escuros, tinha pintado cabelo de loira, e eu cheguei e falei, amiga, você tá linda! E ela olhou para mim e falou, só por fora, que eu acabei de pedir a separação pro meu marido. Aí eu olhei e falei, você tem uma horinha pra gente conversar? E a gente sentou num banquinho. E durante esses 6 meses, Dani, eu não conseguia falar com ela não atendia. E nesse dia que eu pedi o sinal, ela chegou, me tirou de uma rodinha, me abraçava, Dani, me abraçava e falava assim: você é minha madrinha de casamento. Não é que eu não me separei do meu marido, mas eu voltei a amar meu marido. Tudo que você me disse naquele dia ficou ecoando na minha cabeça e você precisa trabalhar com isso. Eu sou Uau. psicóloga, eu sou coach e poucas pessoas fazem o que você fez por mim. Aí eu chorava, né, Dani? Ela chorava. Eu falava, você é um anjo na minha vida. Ela não, anjo é você. Eu falei, então só tem anjo. Tem anjo para todo lado. E aí na segunda sessão que eu fui fazer com essa mesma pessoa, ela falou assim para mim no final: o que que você fez? Tá completamente diferente da primeira sessão. E aí eu falei, eu coloquei a minha essência. Eu coloquei o meu jeito, a minha forma de atender, né? Eu nunca tô só, Dani, eu sempre peço, né? Cada um acredita na sua. Toda pronta, ou seja, eu não lembro se é o Thiago Fonseca ou quem fala sobre isso, se é o Everton Rosa, mas um deles fala assim, ó, alguém ouviu falar da seguinte maneira, que a pior coisa que tem é você fazer algo que você não gosta e ser bem remunerado por isso. Porque se eu estou Combinado. trabalhando, não é que tu não gostava, não é teu caso, tá? Eu todos os dias encontro pessoas que se demonstram tristes ou nos seus empregos ou nas suas empresas. Tem gente que queria montar uma empresa, montar uma loja, o que for, e hoje elas estão presas na própria prisão que elas criaram para elas mesmas. Então, ela não tem como sair. Eu faço uma analogia de um trapézio, de um circo, que o cara está segurando aquele trapézio lá no alto, sem rede nenhuma embaixo. E, de repente, ele vê um outro trapézio vindo. Então, ele tem que soltar esse trapézio para poder pegar o outro. Por alguns segundos, ele fica no ar. E aí é o risco de cair, de não pegar o trapézio. Mas ele está a 1 metro do trapézio. Gente, não tem como errar. Mesmo assim, é um risco. Tem gente que tem uma rede de segurança embaixo a poucos metros.
Ou seja, poderia pular desse trapézio assim, de olho fechado, tranquilo, porque teria segurança caso caísse. Mesmo assim, eles não conseguem. É como os vídeos que a gente vê na internet do menino que grita se afogando e a mãe levanta ele e ele está com água pela cintura. E aí, então, por que eu estou fazendo essa carentes desta coragem, vamos chamar, para alguns pode parecer que é loucura, iniciativa, dá o nome que quiser, mas essa ação de dizer, cara, eu vou para o próximo passo. O que tu diria para uma pessoa hoje que ela não é feliz fazendo o que faz, ou até é feliz fazendo o que faz, mas como tu, no teu caso, sente um chamado para ir para outra área? Como que ela aperta o botão chamado coragem? Dani, eu acredito assim, olha, que cada um vai encontrar a sua forma. Não tem um manual que você fala assim, ó, faça isso e você vai ter coragem. Porque muitas vezes isso vem lá de trás, às vezes vem da criança, sabe? Que passou, por exemplo, uma necessidade. Então, tem gente que eu atendo, só para você ter uma ideia, eu atendi uma pessoa agora, né, nesse período, que quando... Aqui em Brasília é muito interessante, porque muitas pessoas trabalham com serviço público, né? Então, assim, são concursados. Aí, então, como que eu vou largar isso? E existem várias pessoas que me procuram por conta disso. Eu não tenho como largar isso para fazer outra coisa. Eu tenho uma segurança financeira, eu tenho família. E às vezes, Dani, assim, às vezes a gente consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, até para sentir. Tem gente que precisa disso. Tem gente que precisa sentir o terreno, se sentir seguro para poder ir. Tem gente que é mais ousado e fala que saber, não deu, vou largar, e agora eu vou descobrir o meu propósito. Então, assim, não é uma receita. Mas essa pessoa que me procurou, por exemplo, só para você ter uma ideia, e ela me autorizou a contar, mas eu não vou falar o nome dela aqui, e ela falou o seguinte, ela me ligou muito nervosa porque podia abaixar o salário e tal. E eu faço uma técnica primeiro para a gente respirar, porque a gente precisa voltar ao nosso eixo. Às vezes a gente está tão nervoso que a gente não consegue enxergar possibilidades. E depois a gente fez um trabalho para ela entender que quem estava com medo... Criança lá atrás. Criança lá atrás, gente, porque, por exemplo, todos nós, né, a gente veio... Tem uma história, a gente tem uma história da nossa infância. Então, por exemplo, tem gente... todo mundo tem algum tipo de medo. Alguns que a gente adquiriu, né, no processo, mas vários vêm lá de trás da nossa infância. Né? A necessidade de ser aceito. Mas eu tive uma vida ótima. Ok, mas às vezes você tinha um irmão mais velho, que estava nota melhor do que você. Às vezes você queria ser aceito e amado pelo seu pai, pela sua mãe. Então, esse trabalho que eu faço, é um trabalho muito de amor e de perdão. Eu acredito que quando a gente acolhe essa criança que talvez lá na infância sentiu medo de ter fome, a gente nem sabe que eles existem. Quando eu faço esse trabalho, eu faço um trabalho que eu volto, eu trabalho daqui para agora. Não importa o que você fez. Daqui para agora, o que você vai fazer? Eu só volto lá atrás, porque às vezes essa história lá de trás está prejudicando você ter a clareza para agir agora. Então muitas vezes a gente precisa curar uma história ali atrás. A pessoa pode ter medo das crenças que estão limitando ela a tomar essas ações. E ela precisa resolver isso com entendimento, né? Alguma coisa que tenha acontecido. Entendi. É bem isso. E você vai estar em Brasília hoje ainda, né? Sim. Tá. E tu atua hoje como coach, ou seja, tu vem no teu consultório, claro que agora no processo de isolamento, faz as tuas sessões de coaching, a distância, eletronicamente, liga a câmera e vocês ficam ali no nome certo de ser chamado paciente mais na medicina. E tu tem cursos que tem horror isso, as pessoas vão assistindo os teus cursos, como é que é isso? É isso, eu tenho um curso chamado Mímicas e Programária. Todos nós merecemos, e até hoje a gente precisa ter, a gente precisa dar esse passo.
aí começou a prefeitura um pouco maior, né? A gente posso fazer isso para mais gente. E aí eu criei um interesse minha vida extraordinária, vários anos aqui, inclusive. E aí eu vi uma fácil, que eu faço trabalho, 7 pontos, para que as pessoas conheçam. Eu acredito que é a chave, sabe? As pessoas não conhecem. Então elas não sabem o que elas querem, está faltando. A Carol fala muito isso de autoconhecer. Eu acho que vai ser se você acessa o programa área profissional, mas você não recebe uma área de relacionamento, está super interessada ali, e aí isso atrapalha o seu profissional. Então, eu passo todas as áreas, que a pessoa tenha clareza sobre cada uma delas. E a gente faz planos de ação, eu faço esse trabalho de crença, de voltar na aliança, para a gente poder curar as crianças. Esse grupo agora que eu estou encerrando, a gente teve uma aula presencial. E aí a gente precisou uma. Mas resolveu bom, porque assim, talvez se tivesse tido essa aula, as pessoas não teriam coragem de ir online, porque existem muitos preconceitos. E olha, a gente tinha gente de risco. E na primeira semana, eu vi uma manada e as pessoas começaram a sentir, eu estou todo melhor, sinto, eu estou mais focada. Aconteceu isso, assim, com vários ganhos na primeira semana. Eu falei, como? Fala, gente, vamos continuar com o Dé. E que tinha gente que a gente precisava desse momento para acolher, sabe? E se sentavam todos os sábados. E foi tão interessante, porque olha só, Dani, teve gente que estava com um projeto engavetado, né? De um projeto online também. Tudo isso online. Tudo online. E a gente sente essa energia, sabe? A gente sente esse amor. É de verdade, eu acredito nessa questão de você. A gente está junto agora, não importa se você está aí, eu estou aqui. As pessoas que estão conosco têm uma energia que gera amor, que gera várias coisas na gente. E aí, uma das pessoas aqui dentro, só para você ter uma ideia, a gente fez um trabalho ali e ela falou assim, já estou com o meu quero andando, já para acontecer, as pessoas estão me ligando, estão querendo fazer, só pela atitude que ela começou a fazer, de se conhecer, de entender qual que era o medo dela, de fazer esse projeto acontecer, e aí ela começou a fazer. Pessoas, por exemplo, estava com uma questão, um casamento, e aí um encontro fez uma questão diferente, né, que eu não vou colocar aqui, mas no final ela falou assim, eu estou com a impressão que meu marido e minha filha estão fazendo curso junto comigo. E na verdade, a mudança foi dela. Ela passou a enxergar outros olhos. Na hora que a gente fez um trabalho ali... Mas tem uma ideia, eu acredito nisso. Ontem o Bruno Gimenez, ele está fazendo agora o Sensitivos, que é um programa que ajuda as pessoas que são mais sensitivas a se descobrirem. E o que acontece com o sensitivo? Ele tem a sensibilidade mais à flor da pele. Você é sensitiva, eu sou sensitivo. Todos somos sensitivos, um pouco mais, um pouco menos. Mas ele contava, e uma pessoa que eu conheço viveu exatamente isso, que nós não devemos guardar fotografias de relacionamentos passados, esses, né? E aí, eu sei, eu tenho uma amiga que a vida dela, mas assim, patinou, vivia brigando com o namorado, eles noivaram, mas já estavam quase terminando. E ela tinha um álbum de fotos do ex. E aí, um dia ele, o namorado, hoje marido, chegou para ela e disse assim, aqui que tu quer falar, tu ainda guarda fotos do teu ex. Quando aquilo foi um sinal, assim. Ela pegou aquelas fotos, ela fez uma espécie de ritual, se assim podemos chamar, onde ela honrou aquele momento, muito obrigado por tudo isso que aconteceu, mas ela literalmente queimou as fotos. Depois daquilo, a vida dela se limpou em termos de relacionamento, parece que todas as brigas sumiram. Então, a gente é energia e tudo que nós fazemos gera uma energia ou a favor ou contra.
Um Com outro certeza. caso de uma coach, como você. Ela não conseguia namorado e não conseguia casar, não conseguia um relacionamento firme. Então ela não conseguia ficar com uma pessoa. E uma das coisas que ela tratou no curso de coaching que eu estava, porque eu fiz, acho que eu como coach, eu respeito, honro tudo, mas não é meu chamado. Eu trabalho com grandes grupos, ou seja, como tu trabalha com treinamentos, tá? E sinceramente, eu não tenho essa coisa de um a um e tal, não é meu chamado. Eu já senti, já fiz teste e tal. E essa menina, ela foi fazer o curso de coach, estava do meu lado, e de repente ela contou também, Cíntia, que a vida dela estava travada em termos de relacionamento. E quando a gente faz o curso de coach, não sei se aconteceu contigo, mas a gente se dando Master Coach, ela disse para ela, mas assim, quase que por intuição, você só conseguirá ficar com a pessoa que você tanto quer quando você conseguir ficar com todas as pessoas que precisam de você. Aí ela era um chamado que ela tinha para lidar com multidões. Resultado. Ela então aceitou o chamado, aquele ponto eletrônico. Eu disse que Deus fala através de outros, né? Isso está na Bíblia, né? E ela começou a trabalhar como coach. Hoje ela é palestrante, treinadora a nível nacional. E hoje ela tem um relacionamento. Mas só lhe foi dada a chance de abrir um novo relacionamento, de ter um relacionamento estável, firme, com filhos e tudo mais, o dia que ela curou esse chamado para ajudar multidões naquele que era o saber dela. Então, é muito interessante como alguns de nós estamos com a vida travada e a gente acha que o problema é a pandemia, que o problema... Vou fazer uma pergunta para ti. Um colega meu de grupo, que nós passamos o dia ontem reunido, ele contou que ele faturou agora, em abril, 3 milhões de reais vendendo o curso de como fazer orquídeas. Ou seja, não se trata de é que meu negócio, é que a minha... Cara, você pode ser o que for, a profissão que for, você vai ter sucesso, desde que você faça o que você ama. Então, eu acho linda a tua história, porque ela é uma história de coragem. Tu sentiu que havia um chamado, tu ouviu o ponto eletrônico, o teu propósito soou diferente. Opa, deixa eu ver o que é. Já sei isso, né? Mas veja, é família, é o que as outras vão pensar. Tem várias coisas, muitas coisas. A gente vence tudo isso, sabe? Quando a gente realmente. Porque, assim, na hora que eu decidi, não importava o que as pessoas falassem, eu já estava decidida. Então, essa também é uma chavinha que a gente vira. Porque até você decidir e agir, você ainda fica, mas e isso, e aquilo, e tal. E aí, na hora que você decide, não importa, você sabe que você está naquele caminho e que é isso que você vai fazer. Né? E com relação a essa questão do perdão também, às vezes é um perdão para você ter um bom relacionamento, é um perdão às vezes com o pai ou com a mãe que não foi dado. Então se repetem, as histórias de relacionamento se repetem até você ter clareza disso, curar, faça um trabalho também com isso, desse perdão com pai e com mãe, porque às vezes a vida não prospera porque você não perdoou ou honrou seu pai e sua mãe. Então também tem essas questões, né? Um monte de coisas. E a gente consegue trabalhar tudo isso. E é lindo de ver. Essa menina que fez coaching comigo, nesse curso, confessou para mim, ela devia ter o quê? 35, 36 anos na época. Ela disse assim, Dani, eu sinto esse chamado desde os meus 20 e poucos. E eu fujo disso. Ou seja, ela fugia do seu propósito e a vida não abençoava ela com casamento, que ela queria ser mãe, enfim, hoje é mãe de 2 filhos. Então, por causa dela não cumprir o seu legado, o seu chamado. Então, alguns de nós somos chamados para algo e já que a gente não abre essa porta, outras portas não se abrem. Porque aquela porta só se abrirá depois que você passar por essa, como se fosse um trajeto, né? Cíntia, me diz uma coisa, qual foi o caso assim, que mais te deu alegria de ver transformação? Qual foi a vida mais extraordinária? Eu sei que são todas, mas aquele caso assim como o Tony Robbins um dia curou um gago, né? Claro que ele curou gente talvez mais famosas, enfim, nomes, mas qual foi o teu caso
extraordinário? Dani, realmente, assim, eu falo que cada um é tão especial, né? Porque, assim, E, cara, não deixa de cita ser, nomes. não, deixa de ser sobre mim e passa a ser sobre o outro, né? Ok. Então, por exemplo, tem casos lindos. Eu posso até citar um que a gente estava junto, né? Que é o próprio caso Então, do Gil. eu queria provocar isso, vai, porque eu achei extraordinário o que aconteceu aquele dia, É tá? lindo, sabe? Vamos Assim, falar me trouxe dele, uma então, vamos falar nostalgia dele, vamos junto. lá. Na verdade, a gente se conheceu no Rio, né, Dani, no começo do ano. Parece que a gente já se conhece há um século. Para mim, eu já te conheço há um Impressionante. século. Eu também. E aí, o Thiago Correia, um querido, que inclusive trouxe essa técnica do Tony para a gente, para o Brasil, e a gente, né, foi aprender a intervenção estratégica. E a gente teve um trabalho para a gente fazer, super desafiador, né, Dani? Que a gente não estava tão. A gente tinha que ir para a rua e a gente precisava encontrar alguém que topasse, que a gente atendesse aquela pessoa. Na praia, gente. E chegando na praia, foi a minha hora assim, de olhar quem a gente olhando. O Dani também já tinha atendido uma pessoa. E chegou o Gilson. E eu posso Isso. falar o nome dele porque eu perguntei para ele se a gente podia Isso, a contar, gente perguntou inclusive, pro Gilson tudo, né? né? Então, o Gilson é um vendedor, ele vendia balinhas, aquelas bandejinhas, sabe, na Na praia. praia, né? Na Então ele tinha uma praia, bandeja e ele andava pela praia de um lado ao outro, ela na barra, vendendo aquilo. vendendo bala, chiclete, cigarro, acho que também tinha Cigarro, um isso. monte de coqueiro, um Tudo que as monte de pessoas compram na coisa. beira da praia. Isso. E aí eu abordei ele, perguntei se ele topava. E ele com um sorriso, né, Dani, assim, naquela hora, porque quando eu comecei, logo em seguida a Glorita perguntou uma coisa, e a gente depois descobriu algumas questões que ele tinha, né? E assim, qual que era o propósito dele? Ele queria muito voltar a ver a mãe que ele não via há 10 anos. Mas ele tinha várias crenças, inclusive de pessoas que tinham ricos, né? Que não Que vendia os para ricos são ricos, ruins, os ricos porque esnobam a ele já tinha tido uma gente. experiência ruim, né? Com pessoas que o trataram, não trataram bem. E a gente perguntou se você estivesse na frente de um mago das vendas, o que você perguntaria? E aí você entrou também tão lindamente, acha que a gente precisa fazer tudo sozinho. E aí entra o nosso ego, né? Então a gente trabalhar com essa questão do ego, porque quando entra o ego, você precisa ter o reconhecimento. E quando você entra na essência, quando você entra na alma, deixa de ser sobre nós e passa a ser o que a gente pode fazer pelo outro. Bem. E aí naquele momento a gente fez várias coisas ali, né, Dani, com ele, conversou e tal. E no final eu falei assim para ele: como que a gente pode saber que deu certo, que você encontrou sua mãe? E ele falou: ah, posso mandar uma foto. E eu dei meu telefone para ele. E aí foi muito interessante que ele passou na praia, quando ele voltou, ele encontrou de novo com o Dani, né, Dani? E ele falou: o Porque que nós que tivemos um vocês exercício que eu fizeram? terminei, e aí eu desci para a praia, e aí já havia passado o quê? Meia hora, talvez uma hora, não mais do que isso. E eu encontrei ele e digo: ei, Gilson, como é que tá? Cara, tô apavorado, tô assustado. Ele Tô é assustado. assustado. Eu digo: ué, por quê e tal? Cara, eu vendi já, tipo, ele tinha vendido 90 R$ 60 reais, eu a acho, manhã o inteira dia até 2 horas da inteiro. tarde, né? E ali naquele trechinho que dava o quê? 100 metros, ele já tinha vendido aquela coisa, muito mais, não lembro agora, 200 90. reais. Ah? Não, Cara, o que vocês fizeram comigo? Cara, a gente destravou umas crenças dele lá e pronto, deu, né? E foi instantâneo, assim. Ele acreditava em umas coisas, deixou de acreditar na hora e já mudou. Ele passou a vender mais, a oferecer. E a gente deu algumas técnicas bem pontuais de vendas. E aí ele, tá. E ele queria faturar 300 por dia, não era isso? por dia. E E aí, ele estava praticamente já atingindo a meta ali naquele momento. isso. E aí, o que aconteceu? Uma coisa que eu sempre penso, sabe, Dani? Assim, para mim não era só um exercício. Não. Assim, para mim virou um ser humano que estava ali. Eu já conseguia ver a foto dele com a mãe dele. Para mim, eu já Então, ele estava visualizei no Rio e a mãe dele estava Natal, Natal, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Então, Norte. o que aconteceu? Eu vou contar na minha
uma carioca e diz assim, você não quer ganhar dinheiro e trabalhar no Rio de Janeiro? Porque Ele estava em Natal, né? contou uma história que ele iria ganhar um bom dinheiro e tal, saindo dali e tal. Ele, precisando melhorar a situação da família, aceitou esse desafio de sair de Natal e ir morar no Rio de Janeiro. Quando ele chegou aqui, era praticamente trabalho escravo. A mulher não era bem aquilo que ela pagava por semana, enfim tal. E não era bem aquela promessa que ela tinha feito. Ou ele entendeu diferente, não sei. Resultado, infelicidade. Ele estava vivendo longe de casa, longe da mãe, ganhando bem menos do que ele imaginaria que ele iria ganhar no Rio de Janeiro. E aí ele se viu nessa sinuca que ele estava sentindo a mãe longe e a mãe doente pedindo por ele por telefone. Ele ligava todos os dias para a mãe, né? E aí uma coisa que me chamou a atenção é que ele conseguiu viajar dias antes da pandemia, não foi? Não, na verdade, Dani, o que aconteceu? Começou essa pandemia, né? Eu estava em contato com ele e tal. E aí, começou a pandemia. E aí eu senti naquele negócio da gente ser muito sensitivo e tal. Eu falei, como tá o Gilson? Como estão suas vendas? Você está precisando de alguma coisa? Imagina, ele não tem mais como vender na praia, porque a praia esvaziou. E começou, né, ali um atendimento até, olha só, até pelo WhatsApp. E aí ele comentou, falou que precisou pagar o aluguel, fazer uma compra de comida, que ele já tinha conseguido juntar quase R$ 1.100 para voltar para casa, mas que ele precisou gastar, e ele estava com R$ 50 na conta. E aí eu pensei, meu Deus, né? Ele falou assim, mas eu fui semana passada, eu fui para a praia, mesmo sem poder, porque eu acredito que Deus vai prover para mim. E eu vendi R$ 60. Aquilo me tocou, Dani, de uma forma. E aí eu falei, vai dar certo. Eu já via ele com a mãe dele. E aí eu comecei a fazer um trabalho com ele, porque assim, ele é muito grato, mas ele tinha um pouco assim, que o Rio não tinha trazido nada de bom para ele. Então eu comecei a fazer um trabalho, ele começou a ver que o Rio tinha sido bom para ele, sim, que ele tinha feito Gratidão. amigos. Isso, e começou a agradecer pelas coisas. E eu falei, Gilson, quanto que você acredita que você precisa ter para você voltar para casa? E aí ele falou R$ 3.000, Cíntia, com a passagem e o que eu preciso para começar a viver lá, montar minha vida lá. E eu falei, ok. E eu já estava pesquisando passagem para ele, porque eu falei para ele que eu estava vendo passagem, promoção, alguma coisa. E nessa hora eu falei, eu vou encontrar. E eu e Renato sentamos aqui e tal, eu pesquisei, achei uma passagem, falei, quer saber? Eu posso. E eu vou fazer isso por ele. Só que aí fazer sozinha, aí às vezes fica grande. E eu contei essa história para minha mãe. E a minha mãe entrou na causa. Minha mãe é uma linda. E aí eu pensei, o que eu posso fazer mais? Eu lembrei do nosso grupo da intervenção estratégica. E aí eu falei, ele não queria usar, né, assim, de coisa assim. E eu falei, gente, olha só, tá acontecendo isso assim, assim, assado. Quem puder, quem não puder, reza, manda energia boa, mas quem puder, de alguma forma, contribuir com o que for, né? Então, assim, eu vou botar aqui o número da conta dele e quem puder fazer essa contribuição para a gente poder ajudar. Ele viajou, tu lembra, mais ou menos? 24. 24 de março. De abril. De abril, tá certo, agora. 24 de abril agora. Tá. E aí, o que aconteceu? Ele mandou a foto, né? Mandou. O pessoal começou a me mandar no privado. Uma pessoa falou assim, eu tenho milha. Eu vou te ajudar. Eu conto por milha o dinheiro que você ia gastar, você dá para... Olha isso. Virou uma corrente do bem. Topíssimo. E aí, quando eu liguei para ele para contar, Dani, ele primeiro ficou meio sem voz. Sabe assim, quando a pessoa fica meio... Claro, e aí ele falou emocionado. Vem de onde a gente menos espera. E tudo sempre dá certo. E aí ele falou, eu preciso só de mais um tempinho, eu tinha conseguido passar para o dia 22. Ele falou, eu preciso só de um tempinho para vender minhas coisas. E aí à noite eu falei com ele de novo. Sabe o que ele me disse, Dani? Eu não vou vender nada. Eu vou doar tudo. Tem um casal aqui que dorme no chão. E eu vou doar minha cama para eles. Tem uma pessoa que não tem geladeira. Aí uma piadinha, ó. E aí a minha geladeira vai para ela. E aí ele falou, vocês me ajudaram.
e agora eu vou ajudar outras pessoas. Essa parte eu não Então, conhecia, eu Dani, não sabia. Que isso é lindo. muito maior do que a gente imagina, sabe? E depois ele me ligou e falou: Cíntia, você pode me ajudar a comprar passagem para um amigo que também quer ir, mas ele tem o dinheiro. Ele só não sabe comprar, porque ele tem medo de entrar em alguma coisa que não é legal. E aí eu consegui comprar a passagem para o outro, a gente também deu uma ajuda para esse amigo. E eles viajaram juntos, Dani, foram juntos para lá, dividiram condução, fizeram tudo. E aí, quando ele chegou em casa, ele me mandou uma mensagem e ele falou assim: Cíntia, voltei para casa. E aí, voltei para minha mãe, voltei para casa. Eu entendi assim, sabe, filho pródigo, sabe, quando volta? E aí eu fiquei super emocionada. A gente rezava por ele e tal. E meu filho e minha filha chegaram, me abraçaram. E ele faz parte até da equipe de ajuda da escola, que é linda. Ele falou assim: mãe, de uma coisa tão pequena se transformou numa coisa tão grande. Você só foi fazer um curso no Rio. E aí você conheceu o Gilson. E você, junto com seus amigos, com a vovó, vocês conseguiram transformar a vida dele. E ele transformou a nossa. Então, assim, o que a gente faz hoje, Dani, não tem preço, É. sabe? Não tem preço. Isso para mim é assim, é muito amor de Deus, sabe? É muito amor. É você olhar para o outro e enxergar a presença de Deus no outro, sabe? Assim, quando, né, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, a gente entra numa conexão. E o Gilson se transformou numa pessoa como se fosse da minha família. Eu falei, eu começava a gravar e eu estava tão emocionada que eu chorava. Aí eu respirava um pouquinho. Aí eu falei, Gilson, a sensação que eu tenho é que um irmão meu conseguiu uma coisa extraordinária, sabe? Assim, é como se fosse para mim, para um filho meu, sabe? Assim, então isso para mim no meu trabalho hoje, graças a Deus, eu faço isso com muita gente, sabe, Dani? E aí é lindo, é prazeroso, é amoroso, é assim, É emocionante espalhar amor. ouvir a tua história, ouvir a história como tu conta, porque como é que eu vou te explicar? O teu olhar é de pura conexão, sim, com o Gilson e enfim, de ter feito uma coisa linda por alguém e o quanto tu te sente honrada. É muito puro, muito lindo isso, e eu fico muito feliz pelo Gilson. Eu vi a fotinho da mãe dele, ele com a mãe Ai, dele, ficou lindo, uma né? senhorina, né, e tal. Eu vou Então, postar. Quando a gente é, terminar de fazer isso aqui, depois também eu vou postar essa história, para que as pessoas possam sentir essa energia de amor. infelizmente, o nosso horário já está quase e eu ficaria horas aqui contigo Eu porque também, é meu muito querido. agradável. Muita gente que te segue, que te ama, está aqui na live, eu fico acompanhando aqui e obrigado por vocês Eu honrarem também a amo as presença da pessoas. Cíntia nessa manhã aqui e tal. E Agradeço. eu diria mais, tá? Eu vou fazer uma foto, vamos fazer um print e eu vou pedir para essas pessoas hoje colocarem esse print no seu Instagram e marca a Cíntia, bota arroba Cíntia Costa oficial, né? Oficial. É Com isso? Arroba Cíntia CYMTH. Costa oficial. E se Isso. me marcarem arroba Daniel Miller oficial, eu também imprimo de novo isso para que as pessoas possam nos ver. Deixa eu ver aqui, desativar comentários, se ele desativa. Desativou, pronto. Então vamos fazer uma cara bonita aí. Aí, maravilha, Cíntia. Ok, mais uma. Mais uma. Legal. Então, Cíntia, quem está nos seguindo aqui, quem está hoje ouvindo essa live, a divulgação que nós vamos passar esse print. Além disso, eu fiz o convite lá na linha do tempo e do feed. E eu quero mesmo, eu quero que você me diga o que você tirou dessa manhã. Qual é uma palavra que te inspirou? Algo que alguém disse aqui, nossa, eu estava precisando ouvir a Cíntia essa manhã, né? Eu, por exemplo, me deu uma saudade tremenda, falou Glorita, e eu vi a Glorita passando aqui. Eu digo, meu Linda, tá Deus, muito saudade da bem. Glorita, né? E que saudade de Te amo, tanta gente. Lisa. É uma É. linda. E para quem não conhecia a Cíntia e é meu seguidor, siga a Cíntia.
tá? É Cynthia, Cíntia. É Cíntia chique, tá? Então é Cíntia Costa Oficial, segue a Cíntia, porque a Cíntia é uma pessoa de um coração enorme, mas ela também, além de ser uma pessoa extraordinária como ser humano, ela é uma coach muito boa. Eu posso dizer por mim, ela me ajudou muito num diálogo que nós tivemos um dia e trouxe muito autoconhecimento a mim. Eu acredito que pode ajudar também a você. Então siga a Cíntia, e se você é seguidor da Cíntia e gostou do Daniel Miller, pode seguir, seja muito bem-vindo. Bem, gente, essa pessoa é extraordinária, incrível. Aquele nosso encontro foi outra coisa linda nas nossas vidas, né? E sigam, porque ele vai ajudar muito cada um de vocês. É uma pessoa que tem conteúdo. Outro dia me perguntaram, poxa, mas ele faz sempre? Eu falo, faz e assista, porque todo dia é interessante. Todo dia ele traz uma mensagem, alguma coisa. Hoje, por exemplo, é a live 409. Eu devo ser o recordista brasileiro em lives de persistência de segunda a sexta. Eu, por uma questão de tempo, não vou fazer o ping-pong todo contigo, mas eu quero te fazer algumas perguntas. E uma delas é a seguinte. Qual é uma grande qualidade da Cíntia? Eu acho que é a amorosidade, Dani. Com certeza, com certeza. Qual é um sonho da Cíntia que ela ainda quer realizar? Quase. E um sonho que tu já realizou? A minha família, Dani, meu marido, meus filhos, é um grande sonho realizado. Qual é um lugar que tu conheceu e quer voltar? Chamonix. Passei bem rapidinho. É na França. A gente fez uma viagem, né? No sul, no norte da França, onde? Mont Blanc, sabe? Ali? Sei. Ali, naquela região, faz fronteira com a Suíça, com a Itália. Eu vou procurar, olha, eu adoro isso, porque aí eu já... Eu passei tão rápido e a gente não conseguiu ver tudo, nem esquiar, nem nada. Tá na minha wishlist aqui. Topíssimo. Como lugar que a gente vai voltar. Gente, ó, você que me ouve, gente chique é outra coisa, né? Eu falo assim, eu quero conhecer na Fernanda de Noronha, Bonito. Eu também quero. Chapada Diamantina, mas, ó, Você perguntou, mas Fernando de Noronha também tá na minha listinha. Eu ainda não fui, tá? Não, então tá bom. Essa era a segunda pergunta que eu ia te fazer. Cíntia, uma frase que você se inspira ou que você gosta de usar, é a frase que normalmente inspira a tua vida. Eu acredito que se reconhece, né? Se entende. Eu acredito que é essa a grande chave, assim. Muito bom. Cíntia, se define em uma frase. Quem é Cíntia Costa? Eu escutei uma vez uma pessoa falar e eu senti no meu coração e tem sido linda. Espalhadeira de amor. Ela disse um dia para mim, Cíntia, você é uma espalhadeira de amor. Eu falei, gente, eu nunca tinha escutado isso na minha vida, mas é isso, Dani. Eu acredito que sou uma espalhadeira de amor. Em inglês, eu só não sei qual seria a ordem certa, mas seria love spread, né? Ou seja, spread, que é espalhadora, assim, né? Ou spread love, sei lá, não sei. Aquela que espalha o amor, aquela que planta amor. Que lindo, 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 maravilha. Cíntia, não tenho palavras para te agradecer. Eu sabia que ia ser incrível. Se você gostou aí, coloca aí corações, coloca trevos de 4 folhas, aplaude a Cíntia, porque realmente muita gratidão eu estou sentindo nesse momento por ter podido fazer esse momento, criar esse momento para todos nós e te ter aqui. Obrigado, Cíntia, obrigado por trazer a história do Gilson, obrigado pela mudança que tu tem feito no mundo, com as tuas atitudes, com os teus ensinamentos, mas acima de tudo com a tua amorosidade. Eu gostei disso, você é uma espalhadora de amor. Bacana isso, maravilha. Eu quero te agradecer demais, foi uma delícia estar com você, sabe? Você é um ser de muita luz e que você continue espalhando isso também pelo mundo. É uma grande alegria e eu estou muito grata mesmo a Deus de poder estar aqui nessa manhã com você, com essas pessoas e espalhar um pouquinho desse amor nas nossas vidas, viu? Amém. Eu sempre... A gente sai, você reza, eu estou sempre com você em oração, tá? Obrigado. E ó, deixe o... Deus te abençoe, um beijão para tua família, para tua mamãe.
Para vocês também, porque os fofinhos, aperta aí para mim, tá? São lindos, lindos, família linda, abençoada. Beijo no seu espero te ver em coração. breve, tá bom? Com a graça Beijo. de Deus. Fica com Deus. Beijo, beijo Valeu, para todos. obrigado. Obrigada. Tchau, meu amigo. Tchau. Tchau. Essa foi, então, Cíntia Costa, a coach, espalhadora de amor, né? É isso que ela mesmo disse. Não sei vocês, mas eu fico, parece que anestesiado, aliviado, depois de uma palavra tão especial da Cíntia. Nossa, me fez muito bem essa live. Me fez muito bem. E foi engraçado, porque de manhã começou tudo atravessado, né? Sem luz. Digo, meu Deus, vai cair a live, enfim. E no final tudo dá certo. E a gente termina bem, a gente termina energizado para mais um dia. Eu te desejo um extraordinário dia, um dia incrível. E eu peço a Deus nesse momento que Ele se faça presente entre nós. Muita luz, uma luz vinda do alto do coração do divino, que emana por todo o nosso corpo, que alivia qualquer dor, qualquer angústia, qualquer pressão, qualquer preocupação e nos traz paz, felicidade, alegria e amor. Essa luz que toma conta de todo o nosso ser, corpo, mente, emoções, alma. Pedimos nesse momento, Senhor, que você nos purifique e que nos distancie de todo mal, à direita e à esquerda, à frente e atrás, acima e abaixo, numa perfeita esfera de energia positiva que nos afasta de todo mal, como na oração que você nos ensinou. Livrai-nos de todo mal. Agradecemos esse dia, agradecemos tudo que temos e não temos, tudo que fazemos e não fazemos, tudo que somos e não somos. Te agradecemos até pelo que ainda não temos e logo, logo iremos ter. Tua bênção, tua proteção, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Muito bem, senhoras e senhores, quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos, muito legal. Amanhã, uma pessoa incrível. Isso mesmo. Uma amiga também. Uma amiga. Eu trago a amiga. Vista Expansão, tá? Exatamente. Minha amiga Ana Pacheco, estará aqui comigo. E a Ana tem muita história para contar. Então, se você é do Vale dos Sinos, né? Você não pode perder a história da Ana. As histórias da Ana, tá? Ela está à frente de uma revista que, sei lá, tem muitos anos, já mais de 10. Eu faço parte dessa revista, eu acompanho. E a Ana é uma amigona. E eu, quando eu fiz a lista das pessoas que eu gostaria de ter, eu disse, a Ana tem que estar lá. E a Ana estará aqui comigo amanhã, às 8h08 da manhã. Eu vou colocar a divulgação para vocês.